Bem-vindos ao DunaCast, o podcast do Duna Arrakis Brasil. Você leu que Muad'Dib não tinha ninguém da mesma idade para brincar com ele em Caladan. Os perigos eram imensos, mas Muad'Dib teve de fato maravilhosos instrutores companheiros. Havia Gurney Harlig, o guerreiro trovador. Você irá cantar algumas canções de Gurney ao ler este livro. Havia Tuff Howard, o velho Mentat e mestre dos assassinos, que infundiam o medo até mesmo no coração do imperador Padishah. Havia Duncan Idaho, o mestre espadachim dos Gnazes. Dr. Wellington Yueh, um nome de negra traição, mas de conhecimento luminoso. Lady Jéssica, que orientou o filho na doutrina Bene Gesserit. E, naturalmente, o Duque Leto, cujas qualidades como pai, havia tempos, eram menosprezadas. Excerto de A História de Muad'Dib para Crianças, da Princesa Irulan. Saudações, Frame! Aqui, Pascoal Naib. E aqui, Hildon Oliver. Se os desejos fossem peixes, atiraríamos nossas redes ao mar. E aqui é o Roberto Norato e eu quero acreditar. Bem-vindos a Arax e bem-vindos ao DunaCast. O DunaCast vai ser o podcast que irá analisar detalhadamente todos os 48 capítulos do livro Duna e suas 680 páginas. Isso mesmo, você vai fazer sua leitura pessoal e depois vem aqui conferir todos os detalhes, curiosidades ou mesmo para tirar suas dúvidas. Estamos no 4º episódio e vamos analisar o 4º capítulo do livro Duna. Você já deve saber e ter ouvido nos episódios anteriores do DunaCast que os livros escritos por Frank Herbert não têm uma separação dos capítulos por numeração, tipo o capítulo 1, 2, 3 em diante. Ele separa os capítulos por excertos, citações iniciais. Esses excertos, citações, você sempre vai escutar nas aberturas do nosso podcast, com a voz aveludada e sexy de Hildon Oliver. Sendo assim, cada capítulo tem um excerto diferente. Mas, para facilitar a vida dos nossos ouvintes, eu fiz um instrumental colocando uma numeração em cada um dos 48 excertos do livro. Assim, cada episódio vai ser referente a um capítulo do livro. Para quem acompanha, lendo o livro Capa Dura da editora Aleph, estamos na página 50. Para essa análise pós-carnaval em Arrakis e com todo mundo devidamente de ressaca, de cerveja, de especiaria e cansados de muitas visitas aos sítios onde compartilhamos o nosso tal em orgias Frame, vale salientar muito seriamente, caro ouvinte, que foram devidamente monitoradas por mim, seu Naib, e responsável para evitar os excessos pecaminosos dos meus convidados de hoje. Não apenas convidados, mas guerreiros. E Muad'Dib é quem convoca longa vida aos guerreiros. Long live the fighters! Começo sempre por ele, nosso navegador da guilda, editor e colaborador desse podcast, que me ouviu cantar muito para ele nesse carnaval. Você pensa que cachaça é água? Cachaça não é água, não. Cachaça vem do alambique e água vem do ribeirão. Ele, Hildon Arlequina Oliver. Rapaz, que dia. Retornar a gravação assim. Inclusive o episódio vai sair, estamos gravando na quinta-feira, o episódio sai na sexta. Exatamente. Fico muito feliz de ter curtido o carnaval suave, mas mesmo assim. Mas missão dada, missão cumprida sempre, né, Pascoal? Então vocês vão ter episódio e eu fico muito feliz de... Estou tão um pouco cansado, tá, gente? Que a viagem é muito cansativa. Mas estamos
Prontos, guerreiros sempre prontos. Vamos nós, completando nosso bloco de quarta-feira, quinta-feira das cinzas, que para nosso ouvinte é na sexta. Temos a alegria de receber mais um criador de conteúdo sci-fi, sim, de ficção científica na veia, o grande Roberto Norato, do canal Primeiro Contato Sci-Fi. Seja muito bem-vindo, Roberto, primeira vez no DunaCast. Eu agradeço muito o convite. Eu não sei, eu sou péssimo me introduzindo, eu acho que... Então, assim, não importa quanto tempo passa, eu sempre vou ser péssimo me introduzindo. Mas, como eu já mencionei, muito feliz de ser convidado aqui. Gosto muito de falar de Duna. Obviamente, eu não entendo tanto de Duna quanto eles dois. Mas... mas eu gosto muito, eu sou entusiasta de Duna. Entende. Então, ainda bem que a gente tá focando mais no primeiro livro, que foi o único que eu li mais de uma vez. E é isso, eu espero poder colaborar com um debate interessante, envolvente, para todo mundo poder... Para quem não gosta de Duna, se apaixonar por Duna, e para quem já gosta de Duna, gostar ainda mais. Perfeito. Perfeito, Roberto. Feitas as devidas apresentações, preciso curar a ressaca dos meus convidados. E hoje, Hildon, resolvi mudar. Opa. Deixei de lado a cafeteira importada. Nossa. Viu, Hildon? Esqueci. Estou utilizando hoje a mais recente compra que fiz em Arrax do tradicional coador de café Fleming com a devida dosagem de saliva nativa inclusa. Para dar aquele equilíbrio e sabor inesquecível. Não. Bora de cafezinho Frame, viu? Não. No quadro é melhor não, cara. Lá ele. Mas vamos seguir adiante, porque tem muitas coisas para conversarmos sobre esse capítulo 4. Sim. Porém, antes de iniciarmos a análise, vamos fazer uma breve recapitulação do terceiro capítulo, que foi o episódio chamado Sinal de Estranheza. Eu vou só comentar rapidamente, se vocês quiserem depois complementar com alguma informação que vocês descobriram ou alguma coisa interessante. É só para lembrar que no 3 a gente tem novamente Paul, Jéssica e uma das personagens preferidas do Rio, a reverenda Giles Helen Morgan. Eles estão conversando, né? E o Paul, ele passou pelo ordalho, por aquele teste, aquela aprovação para ver se ele era humano ou não. E aí depois estavam numa conversa mais, não sei se mais tranquila, mas pelo menos não estava em risco a vida do rapaz, né? Então ele estava conseguindo ter um pouquinho mais de confiança na mãe, né? Depois do que ela aprontou para ele. Mas a Jéssica, eu sou time Jéssica, tá? A gente vai depois conversar mais sobre isso. É a minha personagem favorita. Não, é demais. Não tem que falar mal da Jéssica, é doente do pé, né? Igual não gostar de samba. Não tem como. Puxando pro tema carnavalesco, né? Puxando pro tema. E aí a gente vê essa conversa que é bastante interessante, porque a reverenda percebe que o Paul tem esses sonhos prescientes, né? Ela pergunta se ele sempre tem, ele vai falando um pouco sobre essa questão. Mais uma vez, a gente vê que na conversa a reverenda Mari fala novamente que nada para o pai. Então é uma coisa muito angustiante, porque até agora o Duque Leto não apareceu. E a galera já tá matando o homem desde o início, né? A gente já vê no capítulo 2, os Harkonnens que já tem uma armadilha, já tem um traidor. Então tudo encaminha para esse cara ser destruído, o meu lindo, que a gente ainda vai conhecer. Mas, no caso aqui, a reverenda Mari, nessas conversas aqui com o Paul, né, ela vai, tipo, dando dicas, né, para ele sobre como poderia ser esse Kwisatz Haderach, né. E no final do capítulo, quando ela vai se despedir de Jéssica, a Jéssica meio que fica aterrorizada, porque a reverenda Mari sai chorando, cara. E é o que a gente falou na última vez, né? Como é que uma mulher que controla tudo, todos os sentimentos, tem um controle da voz, domina outras pessoas, é chefe de uma irmandade e chora, né? Então, por isso que a gente até defendeu o filme do Villeneuve,
que o pessoal disse que a Jéssica é um pouco mais chorona no filme, mas não, a Jéssica já chorou muito aqui nesses capítulos iniciais, né? Mas é algo muito pessoal, ela não chora na frente dos outros, obviamente. Você vai acrescentar alguma coisa, Grande Rildo, sobre esse pequeno resumo? Eles estão em Caladan ainda, né? E o Roberto... É verdade, eles ainda estão em Caladan e é impressionante, assim, enquanto a gente é apresentado a sua, sim, personagem favorita. Mas ela sempre é apresentada com esse ar poderoso, né? Esse ar de quem sabe, de quem tomou todas as decisões, de que tudo está na palma de sua mão, e no fim ela simplesmente se entrega à dor, né? Ao chorar, ao saber o que ainda está por vir. Poderoso, né, cara? Como Frank Herbert, ele constrói pessoas que são inalcançáveis, e num segundo depois ele apresenta todas as fragilidades dessas pessoas, né? Eu acho fantástico, cada capítulo, cada nuance que ele apresenta, sabe? Que muito do que o pessoal critica da Jéssica chorar, eu acho que as pessoas tentam estender muito o comportamento dela pro Paul. Porque como ela é a professora, né, entre aspas, né, a professora do Paul, acho que muita gente acha que só porque o Paul é de um jeito, ela ensinou todos os trejeitos dele. Só que esquecem que ele também tem essa mistura com um toureiro também. Então, o Paul, ele tem esse diferencial, e eu acho muito interessante isso. É porque, assim, a Jéssica é um personagem que eu vou defender até o fim. Então... Sempre. E eu vou, cara, antes que você continue, eu ainda vou dizer, pessoas que falam mal da Jéssica, que, cara, você não entendeu nada do livro, bicho, e é muito triste, é uma leitura simplória, uma leitura, sabe, sem o aprofundamento de um personagem tão rico e tão incrível. Jéssica é essa personagem, sim, e eu acho de um erro tão grande dizer assim, ai, mas Jéssica não chorou, porque, como você trouxe, né, porque Paul, ele se mantém mais nessa retidão. Mas Jéssica, ela tá desafiando tudo e a todos. Jéssica não era pra ter tido Paul, a gente já até falou sobre isso. Ela tá sendo a verdadeira revolucionária, sabe? Ela tá tendo que, ao mesmo tempo, lidar com esse grupo super poderoso que ela não tem poder pra lutar sozinha. E, ao mesmo tempo, tem um amor dela pelo Duque, que ela fica com esse conflito. Então, assim, o maior dilema mesmo do primeiro livro, assim, pra mim, é o da Jéssica. Ela que tem o principal dilema ali no começo, e depois, quando ela tem que continuar com o Paul e ela tem que continuar seguindo lá também o sonho dele, as visões, né, no caso. Então eu acho que a Jéssica, pra mim, ela funciona muito como uma protagonista, sabe? O Paul, ele é o personagem que mais aparece, mas pra mim, se você tirar a Jéssica da história, a história vai ficar um vácuo enorme ali, se você tirar a Jéssica. Por isso que, quando a gente mencionou sobre o filme, dessa comparação da Jéssica chorar, a minha única crítica, assim, em questão de elenco, é que eu acho que a Jéssica apareceu pouco. Sim, acho também. que ela tinha que aparecer muito mais. Também. Tinha que aparecer mais, mostrar o lado guerreira dela também, que é muito massa. Não mostrou em nenhum ponto do filme. Muito rapidamente mostram algumas coisas. Mas pra mim, a cada releitura, a Jéssica, ela vai subindo um degrau no meu ranking dos personagens que eu mais gosto, né? Então, assim, é incrível. E o meu Duque Leto, que eu amo, é o segundo que eu mais gosto, mas eu acho que a Jéssica tá começando a chegar perto dele, e aí vai ser a minha linda, mas tá chegando lá. Mas olha só, feita aqui nossa recapitulação, né? Precisamos passar para nosso quadro semanal de informações sobre o universo de Duna, Notícias do Império. Boa noite. Esse é o Notícias do Império, aqui no Duna Hacks Brasil. Grande Hildon e grande Roberto. Aqui novidades mesmo, assim, a gente não tem. Villeneuve ainda consegue deixar tudo assim um segredo, ninguém sabe o que tá acontecendo. A gente lembra como foi na primeira parte, né, Pascoal? A gente lembra quando foi na primeira parte. Muito difícil. Era muito difícil. Agora sim, o que é que a gente tem, né? A gente tem a estreia de Duna para 3 de novembro desse ano, de 2023. Porém, tem uma mudança de data que vai complicar, e eu acho que talvez Duna vai ser antecipado. Porque The Marvels, né, das garotas Marvels, da Marvel, sendo bem redundante, vai para o dia 10 de novembro.
Então ela indo pro dia 10 de novembro, Duna só teria uma semana de salas dominando, né? Então é muito pouco para um filme se criar, porque você sabe, a Marvel, mesmo não estando no seu 100%, é Marvel, cara, não tem como. O Homem-Formiga agora... Mesmo estando fazendo filme merda pra caralho. O Homem-Formiga, o cara domina as salas aí, quase não tem filme pra você assistir. Filme ruim. Eu sinceramente parei. Cara, eu não vi Thor, não vi... Eu larguei de mão. Cara... O último que eu vi foi o Thor. O último que eu vi foi o Thor, eu fui pra me divertir. Eu ainda vi o Pantera Negra e... Não vi, não. Eu não consigo ver aquela menina anti-vacina, não, cara, eu não consigo. Mas essa The Marvel, quer queira ou não, Sim, talvez forte. É forte, né? A gente sabe também que talvez não seja tão forte, porque tudo que é com protagonismo, feminismo, a galera boicota, né? A nerdola chata... preconceituosa ou machista não boicota, mas mesmo assim é uma semana. Então. Pronto, vamos dar esse apoio. Se o povo não gosta, eu vou ver. Eu vou ver, exatamente. Mas aí não tem uma semana só de salas pra Duna, mundialmente, não dá pra competir com a Marvel. Então eu acho que ou eles botam aí pra uma semana, que eu ainda acho pouco, acho que tinha que ser umas 2 semanas, pra ter pelo menos 3 semanas tranquilo aí de cinemas, para depois encarar aí a Marvel dominando todas as salas. Então é mais ou menos isso que eu estou prevendo, né? Pra estou gente achando... é bom. É ótimo. Quanto mais... E agora, assim, a gente não tem um problema, o filme já tá adiantado, já estão... Se bobear, já tá pronto. Então deve ter daqui a pouco algumas sessões testes aí, que a gente deve saber alguma coisa. Então, fora isso... Mas olha só, colocado aqui essa pequena dúvida, né, sobre data, se antecipação ou não do filme, e ele já foi antecipado, vale lembrar, que Duna já tinha sido antecipado, eu acho que vai ser de novo. Eu quero falar, obviamente, Rildo, de quem nos apoia. Sim. Opa, nossa campanha recorrente do Catarse, né? Nossa campanha recorrente no Catarse, fiquem à vontade de nos apoiar. A gente tem aqui a nossa campanha que você escolhe para o seu bolso o que você quiser, é uma forma de a gente pagar as nossas despesas com hospedagem de site, para a gente poder pagar o nosso editor, para ele poder ir para o carnaval todo ano, que isso é importante. Eu quero ver o nosso navegador feliz, né, ver que tá bem, quem que tá feliz. Boa. Então vocês acessem aqui, o link já está colocado aqui nas nossas descrições, né? E você pode escolher de 5, 10, 20, 30, 50 reais, né, mensais. E aí você nos ajuda para poder manter o podcast semanalmente e para que a gente consiga o feito de analisar todos os 6 livros do Frank Herbert. Esse ano ainda, né, Rio? A gente inicia Filhos de Duna. Não, esse ano a gente volta, né? Aí vai ser porque queira ou não queira, assim, o DunaCast, a gente tá fazendo um revival da primeira temporada, porque é importante. Isso. Porque a gente precisa reanalisar determinadas coisas, precisamos conversar com esse novo público que está chegando. A gente não pode, eu até vejo muita gente perguntando, então a gente não pode perder a oportunidade de atrair essas novas pessoas que vão chegar meio perdidos, né, cara? Então a gente está aqui para, principalmente o Pascoal, que já faz esse trabalho fantástico há anos, eu me sinto honrado, né, em ser o editor e meio que participando de sempre pelos episódios junto com ele. Eu fico muito feliz pelo carinho do Pascoal e em acreditar no nosso trabalho. E hoje em dia, bicho, é isso, cara, é Duna pra mim. Duna tem sido um negócio poderosíssimo em minha vida, sempre foi. Mais um viciado em melange. Mais um viciado em melange, com certeza. E principalmente, gente, pra vocês que podem e querem apoiar, e uma das coisas que eu sempre digo, apoiem os seus geradores de conteúdos favoritos. A gente nem pede muito, assim, para justamente a gente conseguir continuar, conseguir, como até a gente estava comentando, né? Até de forma bem livre mesmo, sem precisar de patrocínios externos. Vocês que são a verdadeira voz, né? E lembrando que quem faz parte do grupo, quem participa da campanha recorrente do Catarse, tá num grupo especial, né, Pascoal, onde a gente manda algumas dicas.
Você que nos apoia, sem ser financeiramente, mas que está apoiando, divulgando, mandando o nosso podcast para YouTube, é famoso, para poder o pessoal conhecer o nosso trabalho, você tem um grupo que é o DunaCast Ouvintes, né? Então você pode acessar, entrar, geral, tá uma galera Esse boa. é geral. Esse Agora é geral. Mas tem um grupo, gente, um grupo especial, que é o grupo da galera do Catarse, é o grupo que Hildon Oliver está. Onde somente nesse grupo nós ouvimos essa voz sensual em várias atividades diárias. A gente, ele faz o dia a dia dele até lavando as louças. o meu skincare. Mas ele tá lá e só nesse grupo que Hildon Oliver está, eu também estou. A galera que apoia e alguns que participaram também de outros programas e outros episódios também estão por lá. E aí, é isso, bate-papo muito legal e a gente espera que vocês participem. E vai ter novidade, a gente vai ter grupo de estudo daqui a pouco, então se acheguem que as coisas vão melhorar. Mas... Inclusive, antes de você mandar o mais, eu quero mandar aqui um abraço pro Daniel Rockenbach, que além de participar aqui com a gente nas gravações, tá no grupo. Tá no grupo. Rogério Acioli também, o Fernando Sarmento, o Jason Ebert também, que é nosso parceiro mesmo, a Juliana Almeida e a Caroline Leal. Muito obrigado, gente, é o coração mesmo. E se vocês querem que esta voz leia o seu nome no programa. E eu vou agradecer. Tem também o Wellington Cedran também, que tá. Tem o Wellington Cedran, é verdade. Ainda vai colocar, né, pessoal? Já vamos colocar, vamos conversar com ele aqui pra colocar. Boa. Olha só, Hildo, a gente fez aqui esse pedido de apoio para os Fremen, para entrarmos nesse jihad do Catarse. Mas agora nós vamos para um quadro que a galera gostou muito e a gente foi desenvolvendo, né? A gente está aqui com Pitadas de Melange. Pitadas de Melange são dicas culturais que os nossos convidados vão trazer, independentemente do universo de Duna. Eles, se quiserem trazer uma música, um livro, uma série, né? Uma coxinha, onde comprar uma coxinha gostosa, ele está aqui para falar o que ele entender. Então a gente vai começar com o nosso convidado, Hildo. Vamos conversar com Roberto Honorato. Roberto Honorato, o que é que você nos traz? O que é que nós vamos descobrir? Não, eu não sabia se era uma dica só, mas eu trouxe duas. Eu vou tentar sintetizar bastante para não tomar muito tempo de vocês. Mas eu trouxe uma dica de uma série e uma dica de um filme. O filme vai estrear essa semana, acho que na verdade estreia hoje. E o outro é uma série que eu quero muito que todo mundo assista, que tem na Amazon, é bem fácil de achar. E ela, por algum milagre, foi renovada para a segunda temporada, mas e merece muito mais atenção, e tomara que ela tenha a terceira e talvez última, que é a série chamada Outer Range, que aqui eu acho que ficou com o nome de Além do Limiar, Além do Limite, alguma coisa assim. Com o Josh Brolin. Exatamente. Se você for ver lá, tem o Josh Brolin, tem um elenco muito bom, só que ninguém tá vendo essa série, ninguém tá falando. Mas, assim, não é também pra todo mundo, não no sentido que ela é difícil de entender, mas no sentido de que ela tem um tom que é um pouco mais lento, ela é arrastada sim, e ela é um pouco experimental em alguns pontos. Então, assim, ela é muito mais pra quem é fã de séries tipo Twin Peaks. Então, se você gosta de uma coisa mais Twin Peaks ali, uma coisa The Away, né, aquela série que tinha na Netflix, aí você vai gostar do Outer Range. E o Outer Range tem atuações impecáveis, o elenco tá maravilhoso, o roteiro também é muito bom, a direção. Sim. E eu não vou contar muito, porque tem muitas reviravoltas, mas é só isso. Se você gosta de uma série com ritmo mais lento, eu até pensei em indicar outras séries aqui, como talvez o Ruptura, mas Ruptura todo mundo já conhece, você não precisa indicar. Então... eu só preciso assistir. Eu conheço, mas não assisti ainda. É uma ótima série, é uma das melhores séries do ano passado. Mas assim, como já tá tão popular, eu achei melhor indicar uma série que o pessoal não tá vendo. E o filme que eu pensei em indicar é um filme que estreia essa semana, é o Mato Seco em Chamas. O nome inteiro do filme é esse, Mato Seco em Chamas. É um filme nacional, é do Adilei Queiroz. É um diretor que é como, né, o meu canal de ficção científica, eu tô focando em ficção científica. E esse filme ele é dirigido pelo Adilei Queiroz, é uma co-direção dele com a Joana Pimenta. Aí, só que o Adilei Queiroz, ele é um dos poucos diretores no Brasil que ele foca em ficção, em narrativas de ficção científica.
Então ele já fez filmes Que massa. como Era Uma Vez Brasília, e ele fez um que é excelente, eu acho que ainda tá na Netflix, que é o Branco Sai, Preto Fica, que é um filme Show. excelente também. E esse Mato Seco e Chamas é tão bom quanto o primeiro filme dele, que é o Branco Sai, Preto Fica, que é uma história dessas... É bem bizarro de explicar, porque na superfície não parece uma ficção científica, mas quando você vai assistir, se passa ali num futuro não determinado, tem ali uns gadgets que o pessoal tem no braço, sabe? Estilo Bacurau, Tipo né? Bacurau, Assim, você sabe que é no isso, futuro. exatamente. Você sabe que é o futuro, mas esse filme tem uma pegada muito Mad Max. Então é um Mad Max, só que numa favela. E é sobre... e se passa em Brasília, tem um toque de recolher, a cidade está dividida ali, né? Tipo, por uma barreira. E as protagonistas é um grupo de mulheres que descobriram, né, uma passagem de petróleo, e elas fizeram uma refinaria no meio do caminho, entre a cidade e a favela. Então elas criaram toda uma comunidade em volta disso. É a favela do Sol Nascente. E aí o filme ele vai entre passado e futuro, entre a história delas contando como elas fizeram isso e o futuro delas presas, porque obviamente isso deu errado. Então, excelente filme, maravilhoso. Até quem não gosta de ficção científica, a ficção científica fica meio no fundo. Então, quem não liga muito pra parte de ficção científica, vai amar, porque é um dos melhores filmes nacionais que eu já vi. E quem gosta de ficção científica vai gostar, porque tem os elementos. Então, vai agradar todo mundo. Fiquei curioso. Vou até assistir o outro aí da Netflix, o Atrás também. Muito, muito, muito legal. O Branco Sai, Preto Fica. O anterior, que tem na Netflix, e o novo é o Mato Seco e Show de Chamas. bola. Aí, grande Rildo. Ótimas dicas. Cinema nacional, importante. Fantástico. Né? Fantástico. E a sua, Rildo Oliver? Rapaz, eu vou indicar, inclusive, vou dar os parabéns para essa iniciativa da editora Conrad, né? A editora Conrad, ela fez parte de muitos leitores de quadrinhos no início dos anos 2000, porque ela que traz essa força dos mangás pro Brasil, né? Com Cavaleiros Zodíacos, Dragon Ball e tal. E ela, durante um período, ela, infelizmente, a administração, algumas outras coisas, ela acabou meio que quase falindo, né? E ela, recentemente, ela volta com tudo, numa pegada mais em edições, em produções europeias, muitas coisas nacionais. O próprio Thales Rodrigues aqui de Fortaleza lança o seu Mayra Anabelle umas edições integrais, bem bacanas. E eu quero trazer aqui um outro passo fantástico da editora Conrad, que é o HQ para Todos. A Conrad, ela tá lançando num formatozinho americano, um magazine, né, com a média ali de seus 40, deixa eu ver se são 48 páginas, se eu não me engano. Deixa eu até verificar aqui, calma. Mas é isso sim, é menos. 30 páginas, 32 páginas, essa média. Que eles trazem várias histórias, já no segundo, já tem programado mais 2 volumes desse HQ para Todos, inclusive do Miguel Ancho Prado, e um HQ também do Jefferson Costa, que saiu há cerca de 20 anos atrás. Eles vão introduzir uma história nova, mas eu quero falar de um HQ chamado A Sala de Espera da Europa, da Ime de Jong, né? Ime de Jong a Ime de Jong, ela tá bastante conhecida aqui no Brasil, porque saíram algumas HQs dela pelo Poc Nankin, inclusive, com roteiros do Zidru, que é a Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos. Saiu o Táxi dela também, vai sair um outro HQ que eu tô até esperando chegar. E, cara, A Sala de Espera da Europa fala justamente uma história sobre refugiados, né? E, assim, a Ime, ela em 2017, ela junto com outros quadrinistas, né, elas foram para um campo de refugiados na ilha grega de Lesbos, e onde eles não poderiam tirar fotos, mas poderiam desenhar, né, ilustrar. E ela meio que cria uma história em cima dessa visita dela, conhecendo algumas dores e queira ou não queira alegrias dessas pessoas também que estão ali nesse local em Lesbos, que é a sala de espera. Seja para voltar, seja para conseguir subir, até como o personagem fala, né? Eu quero subir, né? Porque a economia aqui na Grécia não está muito boa, então eu quero subir, ou seja, eu quero ir para a Europa mais acima. E quanta gente acaba não pensando nessas dores, nessas famílias, né? Então eu acho que obras assim são super importantes. Uma capa poderosíssima, acho que quem lembra das questões dos refugiados vai sim se emocionar com a capa. E o nome é forte, né? A Sala de Espera da Europa. Quantas pessoas estão esperando para que as suas vidas possam retomar, né? Retomar de alguma forma.
Uma HQ documental, mas muito rapidinha a leitura e ao mesmo tempo te deixa várias reflexões de dores do outro, né, cara? Fantástico. E parabéns a Conrad por essa iniciativa, né, do HQ para todos. Ótimas dicas, tanto do Rildo como do Roberto Honorato. Um para ler, um para assistir no cinema. Já estou aqui devidamente anotado. Depois a gente repassa essas dicas para vocês. Então, estamos aqui finalizando o nosso quadro Notícias do Império e vamos agora para a análise do capítulo 4. Grande Rildo, grande Roberto, estamos finalmente nesse capítulo 4. Continuamos em Caladan. Mais uma vez a gente tem um excerto feito pela princesa Irulan. Não sabemos ainda quem é essa princesa, de quem é o pai, quem é a mãe, até agora. Mas todo mundo fala que parece que ela é uma grande fã do Muad'Dib, do Paul, né? Porque ela escreve sempre sobre ele. Mais uma vez a gente tem a confirmação que Paul Atreides é esse Muad'Dib. Mas a gente não sabe quando é que vai acontecer essa transformação, essa mudança de nome. Mas a gente vê aqui, nesse excerto, um pouco da vida do menino Paul. O menino Paul, porque o Rildo, ele tem um preconceito com o menino Paul. Porque o menino Paul aqui, olha como é triste, cara. Eu fico triste, eu me emociono ao ler isso aqui. Porque não tinha amigos. Não, cara, não tinha amigos. Os amigos dele. Exatamente. Mas sabe, Pascoal, sabe o que menino Paul tinha? Vou lhe dizer. Oh, as garotas galacianas fazem amor por bidicianas, por um gole d'água as arraquinas, mas se deseja as damas, vorazes como chamas, tem de provar as caladaninas. Era danadinho. Faltou isso no filme. Faltou. Ele era o danadinho Paul também. Danadinho Paul. Também ia lá atrás das meninas. O Duque e a Jéssica que não sabiam. Mas aqui, segundo essa fonte fidedigna, Princesa Irulan, diz que ele só tinha como amigo os seus maravilhosos instrutores, companheiros, né? Tinha o Gurney Halleck, Tufi Howard, que era o Mentat, o Gurney Halleck, que era o guerreiro trovador, o Duncan Darrow, que era o grande mestre espadachim dos ginás, o Wellington Way, que era um médico, né? E a Lady Jéssica, né? Então e claro, o Duque Leto, cujas qualidades como pai havia tempos eram menosprezadas. É uma perseguição contra o pai. É quase a gente saber os personagens de uma guilda de RPG. Cara, né? eu não sei se... Eu até, quando eu tô lendo esses capítulos iniciais, não sei se vocês tiveram a mesma dificuldade. Eu tinha uma dificuldade enorme de saber quem era Gurney Halleck e Tufi Howard. Pra mim, é um nome muito parecido. Primeiro que eu não sei nem dizer esse nome. A primeira vez que eu li Duna, eu era assim com os nomes. Eu fui lendo, e aí eu fui ignorando. E foi só tipo assim: tem um cara que ele sabe de armas, tem um cara que toca um negócio, tem um cara que faz isso, tem um cara que faz isso. Aí eu fui ignorando, eu fui pelo contexto da cena. E aí, quando chegou lá, eu acho que eu só fui decorar o nome deles lá pra página 200. Cara, mas é isso mesmo, faz parte, a gente vai descobrindo. E o legal é que nesse capítulo a gente tem duas situações. A gente tem o Tufi Howard conversando com o Paul e logo depois o Gurney Halleck também numa conversa com o Paul, né? A Jéssica não aparece mais, o Wellington Yueh vai aparecer, né? Ele só foi citado lá pelo Barão Vladimir, que é o traidor, então vamos ver como é que esse cara se comporta dentro da Casa Atreides. É engraçado que ele já é mesmo assim... Eu curto muito isso no livro, né? Porque o Herbert diz assim, o profano, o traidor, sabe? É sempre muito escroto. O Judas, vamos malhar o Judas. Isso mesmo. Já tá nessa vibe. É muito bom. E fala do Duncan, né? Duncan Darrow, e aí o Duncan Darrow já foi pra Hax, né? Que a gente até viu
No filme, né? No filme o Villeneuve deu uma esticada lá e aí colocou o Paul conversando com o Duncan antes de ele ir pra Arrakis, né? Que foi interessante, né? Então a gente tem esse primeiro momento. E eu quero até dizer que eu tenho fofocas do Império sobre Tufi Howard. É bem interessante as fofocas que eu descobri aqui. Mas primeiro eu quero só colocar esse bate-papo aqui do Tufi Howard chegando, né? O Tufi Howard é o Mentat, então a gente finalmente conhece o Mentat Atreides. Vocês lembram que no capítulo 2 foi apresentado o Mentat Harkonnen distorcido, né? Que é o cara viciado em semuta, em melange, né? Tem toda uma questão de... Tem prazer, sadismo, ele gosta de matar, de torturar. E a gente fica perguntando, pô, os Mentats são assim? Não são. São assassinos, mas... São assassinos com graus de diferença. Tipo um samurai e um quê? Eu sei que é melhor aí de cultura... Eu acho que a gente colocaria meio... Eu acho que nem dá pra assim, mas, por exemplo, a gente tem um samurai, né? Que é um Ronin, um samurai. Aí a gente tem o Ronin, só que o Ronin dos Harkonnen é um Ronin, além de Ronin, é drogado, né? É um ninja, não sei. Mas o Mentat... colocar um Ronin drogado. Pronto. E o Tufi é um samurai, é o cara que vai matar, mas tipo, pô, eu tenho que matar porque é meu dever, é obrigação, pragmatismo. Mas é o cara que até colocaria medo no imperador. Né? E isso, Roberto, é uma coisa bem interessante. Porque assim, no início aqui do bate-papo, né, ele vai chegando, e aí é salientado, o Frank Herbst salienta muito a velhice dele, né? Ele é um cara desgastado, são 3 gerações servindo as Atreides, né? Ele serviu ao avô do Paul, está servindo ao Duque Leto e agora tá lá em treinamento com o Paul, né? E é legal também como o próprio Villeneuve ele coloca, né, o Tufi Howard no filme. E você fica assim, caraca, esse velho aí é desse jeito mesmo, assim. E porque como a gente, depois quando a gente para pra pensar no livro, a gente diz assim, realmente o Herbert falou que ele era meio acabadaço, né? Cabelinho branco, carinha de ursinho. É muito interessante como o Frank Herbert, ele também brinca com essa coisa de lealdade, agora usando o Tufi, porque depois ele vai mexer muito mais nisso na narrativa. Isso vai se transformar em um ponto essencial para poder compreender o resto da trama e também até os próximos livros. Essa coisa, essa mistura de governo, lealdade, de legado também, que essa coisa do Tufi trabalhar há muito tempo para a família Atreides, sabe? Cara, e é o que tu falou, é lealdade, é o lema dos Atreides. A gente vai até falar como eles conseguem, né? Nessa conversa aqui a gente vê também o bate-papo do Paul mesmo com o Tufi, que eles começam a conversar, o Tufi chega e o Paul tá de costas ali para a porta principal, né, que é uma das coisas que não pode ser feito, né, ele foi treinado para tudo, né? Lembre-se que nesse tipo de sistema político, a galera mata por brincadeira, né, por veneno, manda um cara lá, um caçador lá, matar para ganhar uma recompensa, então o cara tem que estar preparado. E realmente é isso, né? O Tufi é esse cara desgastado, mas perigosíssimo, como o Hildo falou. É um dos caras mais temidos da área. E aí eu queria só colocar um pequeno detalhe aqui do Tufi Howard, que ele é um personagem, e aí eu digo de antemão, não é spoiler, ou você vai amar ou vai odiar. O Tufi Howard não tem meio termo, ou você vai dizer que ele é um Mentat da Apple, um MacBook, ou você vai colocar um Windows 93, sei lá, você vai achar que ele é um Windows 93, não funciona muito bem, né? Vocês lembram que o Mentat é um cara, é o ser humano que, através de drogas, principalmente o melange, ele conseguiu fazer com que a mente dele chegasse a um ponto que ele consegue superar qualquer tipo de máquina, né, de computador que a gente tem hoje em dia. Então ele consegue fazer vários cálculos, e aí no filme o Denis Villeneuve ele teve um insight bem legal, que na hora que eles estão fazendo as computações, ele meio que sai, os olhos reviram, fica aquele olhar todo branco, né, leitoso nos olhos, e aí ele não está mais ali, ele está fazendo as computações e depois ele volta com a resposta. Então é uma escola, como tem a escola Bene Gesserit, tem a escola Mentat, que ela também é tanto homens como mulheres, tá? Não existe só Mentats homens, não.
Mas só para dizer que o Mentat foi uma inspiração do familiar do Frank Herbert. Eu já tinha falado anteriormente que as Bene Gesserit eram uma inspiração, né, nas 10 tias católicas que ele tinha. Os Mentates foi uma inspiração da avó materna, que não tinha uma escolaridade formal, mas ela tinha uma memória fotográfica incrível e era muito boa com números, com matemática. Então ele se impressionava como uma senhorinha daquela, que não tinha, segundo ele, né, aquela educação formal, conseguia fazer cálculos incríveis. Então, então isso foi uma das inspirações, né, da vida pessoal dele para a criação do Mentat. E aí, no caso, nós temos aqui Tufi Howard, né? Curiosidades que a gente vai passando aqui para vocês. Mas olha só, gente. E aí a gente vê essa conversa. E aí o Tufi Howard começa a falar com ele sobre a questão. O Paul ainda está muito ansioso, porque a viagem está muito perto. Passou uma semana daquele teste da Reverenda Madre que teve com o Jabá. E aí ele começa a conversar com o Tufi sobre várias coisas, né? Sobre várias coisas que vão acontecer lá. E lá ele fica perguntando, como é que as tempestades são cruéis? Aí o Tufi vai falar, não, cara, são tranquilas, são 700 km por hora, tiram a tua carne e deixa só o osso lá lapidado. Eu sempre digo que Duna é um negócio muito tranquilo, porque você chega no planeta e diz, cara, vamos dar uma voltinha. Você vai dar uma volta, se não colocar o traje estilador, você morre desidratado em pouco tempo. Se você andar um pouquinho mais, vem um verme e te engole. Ou então você tá vindo, vê uma tempestade de Coriolis, arranca a carne dos teus ossos e tudo desaparece. Tudo tranquilo, né? Então é uma coisa bem, bem legal, né? Então é uma das coisas também que é colocada aqui, né? Sobre essa questão do planeta ser o inimigo. Que é uma das coisas que a gente pode até comentar, que é muito de colonizador, né? É muito do cara que vai lá, porque eles estão indo para lá, o imperador exigiu que eles fossem para lá. Muito parecido, a gente já fala sobre isso, quando os Starks são obrigados aí para ser a mão do rei, né? E aí muito parecida mesmo, o mesmo mote. E aí o Paul começa a perguntar, né, sobre a questão de como é que funcionaria lá em Arrax. E o Tufi Howard, em vários momentos ele fala, cara, o seu planeta, o planeta que é seu, você vai para lá, tem que se preparar. Então, a gente começa também a perceber esse ar colonialista, porque a gente imagina que nesse início aqui, tá? Que é muito bem contra o mal, né, Roberto? Parece que o Frank Herbert está colocando que os Harkonnen são os maus, os Atreides são os bonzinhos, mas a gente começa a ver umas pontadazinhas, umas pitadinhas de colonizador também com os Atreides, não são. No começo fica até parecendo que o Frank Herbert está colocando os Atreides como heróis, assim. Tipo, nossa, eles vão salvar, né, esse planeta maldito. Mas pra quem tá nesse ponto ainda do livro, não é tão óbvio assim. É bem mais complexo e o Herbert, ele sabe exatamente o que o leitor tá imaginando nesse ponto do livro. Você acha que é uma das forças do Herbert, ele escreve um capítulo pensando, tipo, provavelmente vocês vão imaginar isso aqui de uma forma negativa, mas eu vou depois dar. É que eu tô tentando ao máximo não dar spoiler, é muito difícil. É muito difícil, é verdade. Ryudo, e olha só, é tanta essa questão mesmo que na conversa, como é uma conversa com o Paul, assim, é uma conversa mais aberta, ele não precisa esconder, não precisa ser educado, não precisa ser formal, como estaria numa conversa com outro, sei lá, outro nobre, né? O Paul, ele pergunta dos Fremen, né? E aí o Tufi fala, cara, ele diz assim, pouco diferem da gente, né? Das pessoas, dos Graben e das Pias, que aí a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco. Todos usam aqueles mantos volumosos e esvoaçantes, e em espaços fechados fedem que é um horror. São aquelas roupas que vestem, chamadas trajes tiradores, e que reaproveitam a água do próprio corpo. Cara, é porque a gente também vem depois, assim, de ler muito e entender o Paul Fremen, né? A gente não vai dar spoiler mais uma vez. Sim. Mas isso pra gente que tá acompanhando e tá ouvindo o que são os trajes dos Fremen, cara, tu imagina que todos os teus dejetos passam por um processo junto ao seu corpo. Tem vários
tubulações, que até hoje eu acho bizarro isso. Esse conceito para mim é fantástico. E você fica imaginando o odor disso, né? Quando a gente brinca do café Fremen, né? Na abertura dos episódios. É isso, gente. É a água que tem. E você não pode, né, desperdiçar água. A água é um recurso riquíssimo, caríssimo. Então, óbvio que a tecnologia ela tem que evoluir de alguma forma, mas isso pra gente, pra nossa sociedade, a gente também a gente como se fosse de Caladan, cara. Pra gente, tudo aquilo ali é fora do comum, né? Quando você imagina, olha, o traje deles passa por um processo onde eles estão recuperando a urina e a água das fezes. E você fica, oi? E olha só como o Duna é atual, gente. Vou colocar uma situação. Vou colocar uma situação aqui, vocês vão matar não, que isso é um nome feio. Vocês vão perceber na hora. Yanomamis, né? Os caras estão lá sendo explorados por uma galera que acha que eles não merecem estar lá. São gentalha, fanáticos. Ficam ali só rezando, que em contato, em comunhão com essa natureza, que é papinho, que não tem que preservar nada não, tem que destruir para poder ter lucratividade. Você acha que isso não é atual, não é não, Hildo e Roberto? Demais, cara, demais, sabe? O quanto a gente tá vivendo isso, da exploração, né, do outro, né, e... Acho que Frank Herbert ele foi muito pontual, né? Ele foi muito feliz na escolha, né, de trazer essa ópera espacial com conceitos tão próximos, né? Conceitos que são a gente briga por esses conceitos até hoje, a gente luta por isso até hoje, a gente vê pessoas morrendo por esses ideais até hoje, né? De uma forma desoladora, né? Quando a gente para pensar, quando a gente vê o que aconteceu recentemente, a gente curtindo o carnaval, eu lá em Guaramiranga relaxando, mas São Paulo tava tendo enchentes terríveis, né? Terríveis, cara. E vendedores vendendo água a R$93 o litro. E você fica assim, caramba, o quanto o ser humano ele consegue corromper tudo, seja na ficção, seja na realidade. A gente tá repleto de pessoas muito podres, cara. E infelizmente, foi uma das coisas que eu converso muito com o Pascoal, né? Pra gente não desistir nunca do projeto, porque meu irmão, tem muita gente merda querendo que a gente desista, para eles poderem ter acesso e liberdade total de fazerem o que eles fazem de melhor, que é nada, que é destruir, sabe? A gente não vai permitir, a gente não pode permitir. Infelizmente a sociedade está assim, mas a gente que tem essa visão, que quer trabalhar, que quer lutar, a gente precisa se manter vivo e forte. Já diria Gal, né, em homenagem a Gal, que nos deixou no ano passado, é preciso estar atento e forte todos os dias, porque o ser humano, cara, é terrível. E Frank Herbert deixou isso de carne exposta, né? Também, né, porque ele foca muito nesse âmbito, essa coisa ambientalista, né? Então o Frank Herbert, dá até pra gente fazer uma interpretação anticapitalista em alguns pontos do livro dele, que também, né, um sistema que tá contribuindo muito com o que tá acontecendo hoje. Então, você lendo o livro também, tendo isso em mente, tendo esses referenciais, eu acho que fica ainda mais forte, independente, porque na época, é claro que o contexto dele era diferente do nosso, mas ainda assim a crítica dele ainda é a mesma coisa que afeta a gente hoje, que é o sistema, que é esse capitalismo, é esse consumo em excesso, essa destruição da natureza, que já está chegando a um ponto irreversível. Então, até o jeito que eles tratam o planeta Arrakis, né? Eles falam como se a natureza fosse errada. Né? O planeta é assim, ele tem tempestade de Coriolis, ele tem isso, ele tem aquilo. Exato. Só que ele fala como se fosse um antagonista. Mas não, você que tá entrando, né, naquele território, e ao contrário dos Fremen, que eles vivem ali, eles tentam conviver com aquele planeta e eles tentam compreender e se comunicar com o planeta, os Atreides, eles não estão fazendo também tão diferente assim do Harkonnen. Eles querem entrar e comandar. Eles querem entrar e... né? E o Tufi fala isso, né? O Tufi fala, Arrakis tem problemas especiais. Aí ele continua. Talvez eu esteja fazendo isso, transmitindo a ele a importância daquele planeta como inimigo. Né? Então, assim, é exatamente isso que vocês estão falando, sobre essa questão dos frames sempre serem considerados como essa gentalha, como esses fanáticos. E o legal é que Arrakis, né, esse nome, o Frank Herbert, ele gostava muito da questão oral, da oralidade.
E ele criava as palavras para sair mesmo. E assim, quando ele criou a Haxa, para quando ele falava em voz alta para a esposa dele, era para a pessoa sentir Haxa, aquele negócio arranhando, pesado, né? E o mais legal é que é o seguinte, a galera que vai para lá da Casa Nobre chama a Haxa. Mas os Fremen, isso aí não é spoiler, mas os Fremen não chamam de Haxa, chamam de Duna. Então assim, é totalmente diferente a visão que os Fremen têm. E os Fremen, mais uma vez, lembrando, né, uma alusão a free man, homem livre, né? Eles estão livres, porque lá em Arrax, vale salientar, no planeta, existe essa galera do Graben e da Pia, que moram nas cidades, né? Existem cidades em Arrax, então a galera que mora lá. E os Fremen, eles não moram nas cidades, eles não estão sob a tutela do Império, eles estão no deserto aberto, onde ninguém quer estar. E aí eles são homens livres, eles não seguem a ninguém, a imperador, nada. Por isso que eles são também meio que... essas pessoas que estão querendo fugir da civilidade devem ser mesmo pessoas que devem ser deixadas à distância como loucos, né? Então isso, um pouco, o Frank Herbert sempre se retratou também essa questão da arrogância ocidental em querer sempre ser modelo social de vida para outras culturas, né? Como se fosse a principal. Então também essa é uma das coisas que a gente aprende aqui. Mas na conversa aqui com o Paul, grande Roberto e grande Hildo, a gente vê que o Paul tem muita dificuldade de falar o que aconteceu com a Reverenda Madre, né? Então vocês notam que a voz que ela usou, a forma como ela conseguiu controlá-lo, ainda tá, né? Então, tipo assim, não é um negócio que funciona só na hora, não. Tipo, faz um implantezinho ali de alguma coisa e o cara meio que não consegue. Ele não consegue falar da forma como foi, né? E aqui, cara, tem uma parte muito legal que esse capítulo é de várias frases legais, né? Assim, espero que nenhum coach leia, porque se ele ler, ele vai pegar essas frases, vai sair gritando, montando no verme, o coach de Duna... Aí vai acabar com o livro, né? Mas tem uma coisa que é interessante, né? Que ele fala assim, quando ele conversa com ela. Você, Paul Atreides, descendente de reis, filhos de um duque, você tem de aprender a governar. Algo que nenhum de seus ancestrais aprendeu. Aí o Paul abriu os olhos e disse, isso me enfureceu. Eu falei que meu pai governava um planeta inteiro. E ela disse, ele está perdendo. E eu disse que meu pai tinha ganhado um planeta ainda mais rico. E ela disse, ele o perderá também. Quis correr, alertar meu pai, mas ela disse que ele já tinha sido alertado por você e por minha mãe. Eu fico imaginando um menino de 15 anos, meu pai ganhou o planeta, ganhou o mais rico. Aí a Reverenda Madre vai perder. E engraçado que... Meu pai é mais rico que o teu. Meu pai é mais rico que o teu. Mas no trailer, no filme, tem essa conversa no trailer e no filme não foi colocado. Acho uma pena. Eu acho um diálogo tão... Eu quero saber quando vai sair a versão estendida, que até agora nada. Cara, o Villeneuve, ele é chato pra essas coisas, ele é chato. Mas ele nunca tinha feito... Né? Ele nunca lançou, né? Ele nunca tinha feito uma continuação, né? Então, de repente... ele pode fazer essa questão. Eu queria fazer a fofoca aqui do Tufi. Vocês querem falar alguma coisa do Tufi? O que vocês acharam do Tufi? A preocupação com o Paul? O que vocês acharam assim da... Eu acho que tem até uma coisa que eu não sei se era o Herbert, ele queria colocar isso pra frente, mas dá a entender que o Tufi, ele também quer saber um pouco sobre a relação do Paul com a Madre. Então, sim, dá a entender que ele quer meio que... Então, é aquilo que eu falei, que nesse ponto o Herbert, ele quer brincar com quem você acha que é fiel ou não ali, né? Quem que a gente pode confiar ou não nesse mundo, porque ele só te joga nesse mundo e vai apresentando um monte de personagens. Então, sim, nesse ponto aí, quando ele fica perguntando sobre a Madre, acho interessante que também cria essa dúvida também em cima dele. Acho que nesse ponto do livro você tem dúvida sobre todo mundo. Sim, sim. Eu curto isso porque deixa isso muito dúbio, né? Você fica o tempo inteiro assim, não, peraí, eu acho que esse rapaz, esse Paul aqui é o herói dessa história. Mas ao mesmo tempo, como o Pascoal até trouxe, ele é uma criança, é um menino, e apesar de ser, né, o menino Paul, mas apesar de vários treinamentos, estar fadado a coisas incríveis, ele tem comportamentos assim bem infantis, né? Essa cena em específico é extremamente infantilizada.
Quando ele enfrenta a Madre também. Exato, ele quando enfrenta a Bate Madre. de frente com ela, ele nem escuta ela, ele só bate de frente com ela. Aí você fica assim, qual é dessa Madre? Que diabo é a Princesa Irula? E essa ainda tem uma santa, né? Então são várias peças sendo que a gente, pronto, acho que a gente tá no momento do quebra-cabeça que você tá com as peças todas espalhadas na mesa, mas ainda não sabe o que setor é de que setor, quando você tenta começar a separar pelas cores, sabe? Cara, tem um livro que é A Estrada de Duna. É um livro que o Brian Herbert ele publicou, mas não é um livro do Brian Herbert. Ele pegou excertos, capítulos descartados que o Frank Herbert iria colocar ou não. É muito interessante que ele tem um trecho bem grande, acho que são quase 2 páginas, de uma conversa que o Paul teria com a Reverenda Madre. É meio que isso que a gente já viu na conversa, não tem nada assim demais, mas de uma forma diferente. Eu acho que a versão do livro é melhor. Eu achei bem melhor. Mas aí, eu não sei se vocês percebem, o Tufi várias vezes, ele chama a Reverenda Madre de velha bruxa. Sim. Ele chama também a Jéssica de bruxa, né? Então, assim, parece dar a entender que o Tufi Howard não gosta muito. Aliás, né? Parece que as Bene Gesserit não são muito confiáveis para ninguém, né? Meio que a galera tem uma certa rejeição. E é muito interessante, né? Porque as Bene Gesserit sendo chamadas de bruxas, e aí mais uma vez a gente vê uma influência que o Frank Herbert teve na sua vida pessoal. Aos 18 anos de idade, ele sai da casa dos pais, os pais alcoólatras, e ele sai com a irmã, ele vai morar com os tios, né? Porque o nível da irresponsabilidade dos pais está chegando a um nível tal que ele tem que sair. E ele vai para Salem. As bruxas, é verdade. É a cidade das bruxas queimadas, né? Da Idade Média. Então ele meio que fala isso, né? Que o Tufi Howard meio que tem essa desconfiança. E como é que eles chamam a mulher que tem conhecimento e poder? Bruxa. Idade Média, né? Total, que é o que o Frank Herbert se baseia. E aí eu tenho uma fofoca. A fofoca sobre o Tufi Howard. Cara, o Tufi Howard, a gente tem algumas informações assim um pouco dúbias ou não, mas eu gostei dessa. É da Duna Enciclopédia. Não é oficial, mas tem tudo a ver. A gente vê que o Tufi Howard já é um senhor de idade, não é casado nem nada, então meio que parece que ele decidiu lá servir somente aos Atreides, né? Como mentate. A gente não vê, pelo menos até agora. E uma das questões que eu posso colocar aqui no livro, esse livro, né, A Estrada de Duna, era que o Frank Herbert tinha feito um capítulo também em que o Paul perguntava ao Tufi: Tufi, tu é casado? Tu nunca me falou? Tem filho? E o Tufi meio que disse: não, eu escolhi servir só aos Atreides. Então o Frank Herbert tinha feito esse diálogo, né, do Tufi não ser casado. Então eu acho que tem tudo a ver com o que tem na Enciclopédia de Duna, porque aí, o grande Hildon, tem coisa de chifre. Isso dói, cara. Roberto e Hildon, chifre dói, né? E aí o Tufi, ele ao se formar lá na escola Mentat, ele tinha um grande amigo, Kholinar. E apareceu uma filha de uma Bene Gesserit com um funcionário da corte imperial, altamente inteligente, Anya. Ela até rivalizava com o Tufi em realizações lá, em prodígios escolares, né? E aí parece que eles começaram a namorar, Tufi morto de feliz da vida, e aí parece que o melhor amigo dele fugiu com a Anya, então deixaram ele para trás, então ele nunca superou isso, né? Tufi, ele permitiu que a sua dor acabasse fazendo que virasse um ódio corrosivo, e ao longo da vida ele teve desconfiança das mulheres, especialmente aquelas ligadas a Bene Gesserit. Então esse capítulo meio que entrega isso aí. Eu acho que o Tufi foi corno mesmo. O cara leva um chifre, aí bota todo mundo no mesmo balai, né? Tipo aqueles caras Red bota todo mundo no mesmo balai. Mas sabe o que é mais engraçado? Uma mulher falou não pra eles acham que toda mulher é uma bruxa. Ou seja, o Tufi é um incel do caralho, né? Cara, sabe o que é mais bizarro? É que é o seguinte, né? Nesse universo de Duna, que é um dos conceitos que eu acho fantástico, né?
de que não existe mais os computadores, né? O humano, alguns determinados humanos, eles evoluem para que façam esse trabalho de processamento, né, de informações, de tudo. E o Tufi Howard, que é esse Mentat com esse poder, né, de processamento incrível, absurdo, ele é cheio de preconceitos, né? E preconceitos com essa seita das Bene Gesserit, porque ao mesmo tempo, como ele é detentor de tanta informação capsulada na sua mente, ele também não, o fato dele pode ser isso, né, o lance da traição, mas o fato dele não ter informação suficiente pela guilda das Bene Gesserit ser tão restrita, isso causa um pavor, né? Alguém que detém tanto conhecimento não conhece nada sobre elas, e isso deixa ele envolto numa sensação de burrice mesmo, né? De cegueira, né? De impotência. Né? Para um homem machista em céu, impotência é um negócio meio perigoso, né? Se ele pensar... Demais. Aí o cara pira. Então eu concordo, eu acho que é mais... Agora sim, o Tufi, vale salientar, né? Tirando essa... Vai defender, né? Não, tirando... Eu vou pra parte prática do Tufi, né? O Tufi é um cara, como você falou, temido pelo Imperador, porque ele conseguiu fazer com que a Casa Atreides ela subisse de uma maneira tal que hoje em dia a galera quer o Duque Leto como Imperador. Então, assim, isso aí tudo são situações em que o Tufi ele fez. E uma das coisas que o Tufi descobriu, a gente já tá vendo aqui, ó, na conversa aqui com o Paul, o Paul pergunta dos Fremen, né? Primeiro ele fala que os Fremen são fedorentos, não tomam banho, mas depois ele fala o seguinte, ele fala sobre os Fremen, né? Veja os Fremen, por exemplo, o povo renegado do deserto. Numa aproximação de primeira ordem, digo-lhe que há muitos mais deles do que o Imperium desconfia. As pessoas vivem lá, rapaz, um grande número de pessoas, né? E aí ele fala, Halt levou um dedo magro e forte a um dos olhos. Eles odeiam os Harkonnen com fervor sanguinário. E aí ele fala, não fale nada disso. E aí o Paul meio que faz a relação. Meu pai me falou de Salusa Secundus. Pelo que eu ouvi, é muito parecido com a Arrax. E aí, contextualizando, galera, Salusa Secundus é o planeta prisão do Imperador, onde ele desenvolve os Sardaukar, que são os caras mais temidos, os soldados mais temidos de todo o universo. E aí, o Tufi, cara, com poucos dados, porque todo mundo tá vendo que isso é uma armadilha, mas o Tufi tá indo e apostando nos Fremen. Acabou de falar aqui, né? Que é uma quantidade muito maior do que o Império imagina. Odeiam os Harkonnen. A condição de vida no planeta Arrax é muito parecida com a da Salusa Secundus, dando a entender que eles podem ser guerreiros tão mortais como os Sardaukar. Então aí ele tá um MacBook agora. Não vamos também tirar esse poder de análise dele, né? Então é muito interessante essa questão. E só para vocês entenderem, Salusa Secundus era o planeta da família Corrino. E aí houve um ataque nuclear nesse planeta, e por isso que ele virou esse planeta totalmente sem nada, destruído. Ele não é deserto como Duna, mas tem desertos por conta da explosão nuclear. E hoje os Corrinos, eles governam o Império no planeta Kaitan, né, que não era o seu planeta originário. Então só pra gente meio que entender essa questão, né? E aí a gente termina essa conversa aqui do Tufi com o Paul, a gente tendo essas informações bem interessantes. O Frank Herbert vai logo abrindo o jogo, ó. Tem uma armadilha, mas eles estão indo pra lá porque tem uns Fremen que pode dar uma ajudinha, né? E aí, Hilda, eu acho que você vai gostar desse cara. Chegamos a Gurney Halleck, o Trovador. O que mais que a gente pode falar dele? Trovador. Qual é o nome daquele cara que canta lá do The Witcher? Bardo, Bardo, ele é um bardo, Pronto, bardo. Exato. Tudo Idade Média, né? Então, tudo Sim. Safadinho nas suas músicas. Safadinho já cantava um swing safado na época. Eu vou ser bastante honesto, bicho. Eu senti um pouco de safadeza no Villeneuve, né? Porque é muito sério, né? O Josh Brolin tá muito sério. Eu acho que faltou ali um temperinho ali, sabe? Alguma coisa. Especiaria?
É, uma especiaria, né? Eu também acho que no filme do Villeneuve ele se segurou um pouco nisso aí. A minha maior crítica ao filme dele é isso. Eu acho que ele foi muito fiel nos pontos da trama. E eu acho que ele não se divertiu muito com algumas coisas, sabe? Exato. Pô, todo aquele momento que eu acho que a parte que eu menos gostei do filme é aquela parte que a cena que mais me incomodou é o Paul sentado. Eu sei que é igual a do livro, né? Que é o Paul sentado e vendo, né, os microfilme, como é que chama? Os bibliofilmes, né? Ele sentado assistindo, né? Lendo, né? Aquele negócio narrando pra ele. Eu entendo que ele queria fazer fiel, mas aquilo ali seria muito mais interessante se fosse ou um diálogo com outro personagem, ou se isso estivesse aparecendo pela primeira vez pra quem nunca leu. Eu acho que ia ser muito mais interessante se ele fizesse isso visualmente. Acho que ele esqueceu que ele tá trabalhando com cinema. É uma mídia visual. Ele queria muito ser fiel ao livro. Parecia que ele tava com medo de brincar no playground, né, cara? Acho que ele ficou com medo. Mas eu acho também que ele deu uma notícia pros fãs, porque assim, a gente sabe que o filme do Lynch tem seus problemas. Eu amo o filme do Lynch. Gosto também. Não tem como. E, obviamente, aquela luta de escudos... Ela é estranha, mas aí eu acho que o Villeneuve, no primeiro trailer dele, o teaser, ele colocou exatamente a luta de escudos para dizer, não se preocupem. Vai ser boa. Vai ser boa, né? Então, é exatamente isso que a gente vai ver agora, nessa segunda parte aqui do capítulo, né? É esse encontro do Gurney Halleck. E aqui uma coisa interessante, o Villeneuve, ele quis se aproveitar do carisma do Jason Momoa, e no filme meio que você acha que o Paul tem como melhor amigo o Duncan, né? É verdade, tira isso, né? E a gente vê aqui que não, que o melhor amigo é o Gurney, né? O Gurney é mais velho do que o Duncan, mas ele é safadinho, né? Quem que não gosta de... Cara, quem não gosta de um amigo... Ele colocou o Duncan por coisas que vão acontecer no segundo livro. Pois pronto. Eu acho que ele quer criar uma conexão forte era isso entre que eu o Paul ia e o falar. Duncan. Eu fico muito feliz quando eu vi, porque eu disse assim, cara, se ele tá fazendo isso é porque ele quer muito fazer o segundo livro. Isso é uma decisão que eu gostei. Eu sinto que ele vai tentar já engatar pro segundo livro no segundo filme e chorar pra Warner por um terceiro filme. Porque, por exemplo, quando a gente chega no segundo livro, essa relação faria muito mais sentido, e isso eu acho que o Villeneuve foi pontual, faria muito mais sentido no Duncan mesmo, sabe? No Gurney eu já... Aí por isso que eu acho que ele que meio transforma também o Gurney de alguma forma, né? Ele deixa ele mais sisudo, sem aquela safadeza, o lírico, né? Sorria, Gurney, ele não sorri. Na realidade, o Gurney é esse cara, brincalhão, é o cara que mata rindo. Exatamente. Né? Mas o Gurney ele é o bardo, né, cara? Se a gente sabe, o bardo ele tem esse aspecto, né, de ser ácido, né, de ser divertido, de certa forma. O Gurney do filme... o bardo é muito artístico, né? Ele gosta de mostrar o lado, sabe, dramático. E o bardo é pavão também, né? Sim. Não, mas essa música aqui é ótima. Essa que o Hildon falou, né? Das garotas. É muito bom. É muito tipo não aquela existe bardo tímido. Se o bardo é tímido, ele não ganha XP. Exato. É tipo aquela Playboy que você colocava embaixo do travesseiro pra sua mãe não ver, né? Que não pôde cantar isso pra Jéssica ouvir, senão vai ser um negócio horrível. Mas olha só que interessante. Nesse livro, né, que tem esses manuscritos do Herbert, que ele tirou do livro Duna, ele tem uma conversa muito interessante com o Gurney, que é legal de ver, porque eu vou até mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver aqui. O Gurney tá conversando lá, nessas pequenas brincadeiras que eles fazem, inicialmente começa num tom muito brincalhão, né? O Gurney, o Paul, né? Aquela situação toda. Mas a gente vê aqui também uma coisa, que o Gurney Halleck é muito feio. Hildon, ele é feio, Hildon. O Josh Brolin é bonitinho, cara. Mas ele é charmosão, o Josh Brolin. O Jason Momoa é gostoso. Sim. Mas sem barba eu não acho tanto. Sem barba. O Jason Momoa, ele é uma pessoa que ele precisa de uma barba, né? Precisa de uma barba. Ele é aquela pessoa que
sem a barba perde um pouco do charme. É tipo o cara que faz o 300, como é o nome dele, gente? Ah, sim, cara. Ele é horrível. Gerard Butler. Gerard Butler, ele é um ser Horrível. humano que ele precisa de uma barba. É tipo o Keanu Reeves. Cara. O Keanu Reeves no Matrix Resurrections, quando ele tirou a barba, ele parecia mais cara, velho do que ele verdade. é. É por isso que eu não tiro a barba. Eu também Oh, não. e nessa conversa, lá dessa conversa retirada, isso aqui é uma coisa oficial, tá? O Frank Herbert tirou do Isso. livro, isso aqui vou colocar aqui. Na conversa, a gente nota na descrição do Gurney que ele tem uma cicatriz perto da boca, cor de beterraba, que ela é feita com um chicote. Então, essa cicatriz, ela dói muito. Ela, tipo assim, não é uma cicatriz que fica e você olha e diz, um dia eu sofri com isso. Não. Ela se mexe. Sabe o que é legal, Pascoal? É que ele introduz isso pra mais à frente a gente ter esse Isso. entendimento, né? Dessa Isso. dedicação, né? Do Gurney, né? Dele ser tão dedicado à Casa 3. Não, né? e nesse capítulo mesmo que ficou no livro, o Paul, ele percebe, né? Ele diz, porra, o Gurney tem uma cicatriz que é muito parecida com o teste do Gonjavá que eu tive. Então ele teve uma dor parecida, e tem, né? Com o que eu existe tive. o link, né? Ele se conecta. Exatamente. Mas a história existem duas histórias, tá? Existe essa história, da história passada do Gurney, e depois o Brian deu uma leve mudança dessa história. Mas eu vou contar primeiro a do que tinha no livro, que foi retirado. Aqui vale, né? Eu fujo do Brian. Não, legal, cara, o Brian. Mas olha só, aqui ele fala assim, que o conde, o Raban, ele é um conde, né? O conde Raban, ele é um conde de Harkonnen. E aí o Gurney, ele vai contar a história pro Paul de um cara, do Ourives, chamado Enzo. Acho que Enzo. É um nome complicado, gente, tipo nome de Duna, sabe? Então é isso aí mesmo. Então ele fala desse Ourives, que ele foi capturado lá pelos Harkonnen, foi vendido como escravo junto com a sua família. E aí o Raban descobre que o cara sabe fazer coisas legais. E aí ele pede pra embelezar o cabo da lâmina dele. O Raban, né? Cara, faz aqui um negócio em ouro aqui no cabo da minha lâmina. E esse Ourives obedeceu, mas ele escondeu no desígnio, né? No que ele fez lá, uma maldição invocando o céu para destruir a Casa do Mal, que era a Casa Harkonnen. Então o Raban ficou com essa espada direto. Tava lá esse símbolozinho, que era poucas pessoas que conheciam, né? E até que um dia um dos lacaios lá da corte descobriu, viu lá e começou a rir, e o Raban virou uma piada, cara. Uma piada não. E aí, claro, né? O Raban pegou o Ourives, pendurou ele pelos dedos dos pés em um ninho de Shiraka. Eu não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa horrível, Hildon. Ele pendurou pelos pés no ninho do Shiraka até morrer. E sua família foi espalhada como escravo em vários poços de escravos, que a gente vê que o Gurney veio desses poços de escravo, né? E aí ele fala assim, cara, eu vou dizer a você uma coisa que poucos sabem nesta casa. O Gurney falando pro Paul, né? Eu sou chamado corretamente Gurney Halleck Erson, filho de Erson, filho do Ourives. Olha que legal. Então, na realidade, essa questão impetuosa, né, de soberba, já é do pai, né? Porque o pai, Isso. por uma gracinha, a família toda se fudeu, né? Todos foram presos e tudo mais. Mas ele não perdeu. É igual, eu não sei se aí no Rio de Janeiro tem essa mesmo ditado. Aqui a gente perde um amigo, mas não perde uma piada. Aqui tem. Isso aí é universal. Então, pronto. Então, tem essa versão do Frank Herbert e tem a versão do Brian, que é bem interessante. Que aí o Gurney ele fala aqui da irmã dele, né? Que foi sequestrada, que foi estuprada, foi para poços de escravidão. E o Brian ele já fala de uma forma diferente. O Raban, com 23 anos, vai no planeta onde ele mora. O Gurney Halleck é novo ainda, mas já toca seu balizé, toca umas musiquinhas safadinhas já naquela época, contra os Harkonnen. Então, tipo, eles invadem lá um bar, o Gurney tá cantando, e aí eles meio que prendem o Gurney, toda a galera lá, os homens, e levam as mulheres como escravas sexuais e matam os velhos e crianças. Então, o planeta dele é totalmente
meio que dizimado. Ele vive ele vive 11 anos nos poços. Esses poços, no máximo, em 3 anos a pessoa morria. O cara durou 11 anos, tá? E foi resgatado pelo pai pelo Duque Leto. O Duque Leto sempre ia fazer umas aventurazinhas para poder fazer com que o Barão sofra um pouco. Então ele conseguiu salvar muito dessa galera. E desde então, o Gurney é esse cara fiel ao Paul Atreides e a sua família, que é a mesma coisa que a gente vê na luta, né? Em determinado momento, Roberto, o Paul, ele meio que... Cara, é uma traição isso? Por que ele tá desse jeito, né? Então, os caras meio que tinham essa paranoia, né? Qualquer coisa era conspiração, era traição. A galera que tá no poder parece que não consegue fugir muito dessa logística de alguém sempre ter que trair você, né? Então meio que funciona. Tipo um trauma dele. É um trauma, ou então ele aprendeu, né? Ó, o cara vai comer, aí tem que colocar um cheirador lá de veneno pra ver se não tem veneno. Então não deve ser uma coisa muito, muito agradável. Mas aí a gente vê essa questão do Gurney Halleck, né? Desse treinamento, a gente vê a luta lá no filme. Eu gostei da luta do filme, achei interessante. Eu acho que o Villeneuve pode melhorar um pouquinho mais essa questão das lutas, mas... E aqui a gente vê a questão do escudo, né? Como é que funciona, né? Hildo, o que tu acha dessa ideia do Frank Herbert de fugir da ficção científica de pistolas a raio laser, né? De tiros. E aí o cara... Como é que ele pensou assim? Cara, eu quero Idade Média, eu quero espada e faca. Como é que eu faço isso? Qual é a desculpa que eu invento para que eles possam fazer isso? O escudo, não é não? Exato. Não, e detalhe, para mim o conceito é fantástico, que esse escudo ele pode ocasionar uma explosão terrível, né? Cara. Então, para ultrapassar esse escudo, eu não posso utilizar uma arma, um blaster, uma arma laser, né? Eu tenho que utilizar técnicas de luta de arma branca. Isso para mim é fabuloso, porque eu sou apaixonado pelo conceito medieval tecnológico que a gente vê naquele filme Crew, He-Man, sabe? Que são bárbaros que andam de naves. Eu acho isso sensacional, cara. Roberto, mas eu acho que esse escudo lá, se fosse lá pro reino do Star Wars, tu acha que aqueles... Como é o nome dos caras de branco do Star Wars que não acertam nem um tiro? Stormtrooper. Pronto, não teria perigo. Porque nunca... Tem um escudo também, eu nem sei se veio antes ou depois, mas tem no Fundação também um escudo que... só que esse escudo ele não é tão proeminente quanto no Duna. Sim. Só que, tipo assim, uma pessoa tem um destino que é exatamente o que acontece se você atirar com um laser no escudo do Duna. Sim. Então, assim, uma pessoa que acaba fazendo uma burrada com esse escudo. E é uma cena bem ridícula, mas engraçada. É do livro, né? Na série não tem isso. Não, na série não tem. Se eu não me engano, ele já é apresentado no próprio... acho que no primeiro já tem, né? No primeiro livro da Fundação. É porque o primeiro livro de Fundação é década de 40, se eu não me engano. É porque eu tô pensando aqui em vezes que a gente viu... Escudos, né? De proteção. Então, tipo, mas existe na fantasia também. Né? Muito tempo também, mas essa mistura de fantasia com ficção científica, eu acho que o Dune acaba indo muito mais pra ficção científica, ao contrário porque o Star Wars cria muito essa dúvida, né? Porque a força é uma coisa mais de fé e tudo mais, se bem que tem nave, então você fica sempre naquela dúvida, né? Ficção científica, é fantasia, só que esquece que tem um híbrido dos dois, dá pra ser os dois, dá pra ser ficção científica e fantasia. Eu acho que o Dune é a obra que melhor... que comenta exatamente sobre isso. Eu acho que é uma das poucas obras que ele cria um universo que o autor ele parou e pensou, tá, eu quero uma história que é fantasia, só que com regras de ficção científica. Boa. Então parece que ele pensou exatamente em toda essa parte e ele criou a narrativa dele em volta disso. Porque, por exemplo, Star Wars... O George Lucas, com certeza, ele não ficou pensando se era ficção científica ou fantasia. Ele queria fazer uma ópera espacial com samurais, né? O George Lucas viu assim, é bonitinho esse livro aqui, né? Que tem um verme aqui na capa. Eu vou dar uma lidinha aqui. Na segunda temporada do Mandalorian tem um episódio que é completamente copiado do Dune. Sim. Tem, cara. É muito bom. George Lucas. Comparação. Princesa Leia,
Fala a Alien. fala a verdade, George Lucas. E tem muito. O George Lucas, ele pegou 3 coisas. Ele pegou Kurosawa, ele Sim. pegou Duna e ele pegou Tatooine. Flash Gordon. Ah, é verdade. Ele pegou Flash várias- Gordon também, ele copiou muito de Flash Gordon. Não, O cara, cabelo da Leia é do Flash Gordon, aquele cabelo. A gente brinca, nós amamos Star Wars, eu também amo. Que a gente fica fazendo essa brincadeira. Eu gosto das. Eu acabo gostando mais das séries do que dos filmes. Sim, não, os filmes eu gosto, os originais, mas eu curto muito essa forma que ele conseguiu popularizar a ficção científica pro mundo, né? Então isso eu respeito muito o George Lucas, né? Porque eu acho que é uma coisa que fez com que abrisse o campo, né? A galera começou a investir em ficção científica, em filmes, ainda não é. Cara, se a gente for ficar falando todas as referências, né? A gente não falou nem de Valéria, né? O quadrinho europeu. Isso. Então, assim. E o Frank Herbert também, muita viu? O Frank Herbert referência. bebeu muito. Sim. Depois eu vou contar algumas coisinhas que o Frank Herbert pegou e não deu referência. A gente vai entrar no Jodorowsky ou não? Também. Tem umas coisinhas que o Frank Herbert também se inspirou e não deu devidos créditos. Ele também foi safadinho. O Jodô sempre tá presente aqui no Duna. Tá sempre presente. Mas olha só, a gente tem aqui essa luta, né? Porque na realidade eles chegam brincando, mas parece que eles levam muito a sério a questão da defesa pessoal, né? Principalmente a defesa pessoal de um nobre. E né, mesmo na brincadeira, o Gurney ele percebe que o Paul ele tá meio que desleixado, né? Com aquela situação, né? E aí esse cara não tem desleixo, né? Aí o Paul fala: acho que é porque hoje eu não estou com vontade. Aí o Gurney emputece, né? Vontade? O que a vontade tem a ver com isso? Você luta quando surge a necessidade, não importa se está ou não com vontade. As vontades são para o gado, ou para fazer amor, ou tocar balizé, não para lutar. E aí o homem vai feito um doido pra cima dele, para deixar uma cicatriz, né? Ele aprender o moleque, né? O Hildo. Mas é um meninozinho, é um menino Paul, cara. Ele tá aprendendo ainda, tá aprendendo com essa situação. E é muito isso, né? O Gurney, ele é aquele cara duro, no sentido de disciplina, mas ele faz isso pelo amor, né? Que ele tem pelo garoto, né? Por isso. Que ele perdeu tudo, né? Ele perdeu a irmã, perdeu a família, não tem raiz. Então a família dele é a família Atreides, né? Pois é, quando você se torna sem raízes, sem lar, né? E ter todo esse sentimento de pertencimento e também de se sentir grato, né? Ele acaba abraçando, né? Isso até confunde ele no decorrer da história, que a gente vai falar depois, mais à frente. E eu não sei se vocês estão percebendo, Roberto, no final do capítulo 3, a gente teve a Reverenda Amado chorando, sai chorando, só quem percebe é a Jéssica. E aqui no final do capítulo, praticamente, o Gurney tá com os olhos cheios d'água. Né? Uhum. Você vê sei lá, um saudosismo. A galera não tá muito bem, não. O que é que tu acha que é a situação aí? Do pessoal tá lacrimejando? Estão chorando. Eu acho que todo mundo já tá meio que vendo ali como é que é iminente que o Paul ele vai ter decisões difíceis pela frente. Eu tô tentando ao máximo não falar o que acontece, mas eu acho que todo mundo tá com aquela sensação de que algo ruim vai acontecer e que aquilo vai mudar. Porque, por exemplo, tem personagens ali que estão acostumados com aquilo que eles construíram, igual a gente tava falando agora. Então, de repente, é a realização, né? Eles perceberam que tudo ali vai mudar e talvez eles percam tudo aquilo ali rápido, sabe? Acho que pode ser muito essa sensação deles de nostalgia por uma coisa que vão perder ainda, né? E Hildo, parece também a questão deles, pessoal, assim, você vê tanto o Tufi, né? O Tufi, ele fala, pô, já tô servindo há 3 gerações, né? E aí o Gurney fala assim: sou a árvore frutífera bem dobrada, cheio de emoções e habilidades bem dobradas, todas enxertadas em mim, todas frutificando para outra pessoa colher, né? Porque ele não tem mais ninguém, né? Então acho que ele também bate um pouco isso, né? Pô, que aí? O que vai ser da minha vida? Eu tô saindo daqui, aqui é o meu lar, aqui é meu planeta, e agora eu tô indo para um outro canto. O que será de nós, né? Talvez seja isso também, né? É um momento assim também de muita incerteza, né? Ele se reencontra nesse lugar, ele se identifica nesse lugar hoje em dia, é o seu lar, né? O lar que lhe foi ofertado. E mudanças mexem muito, ainda mais para uma pessoa que saiu de uma situação muito complicada como ele, né? Que perdeu tudo.
todas as mudanças elas trazem o medo da perda novamente, né? A gente que não perdeu sente medo, imagine quem perdeu. Isso. É um caminho muito tortuoso também, muito, sabe, de você pensar, e agora, né? A minha fragilidade está muito exposta, sabe? É muito forte isso. Por isso que eu acho que o Villeneuve, nesse aspecto, e eu só passo o pano, pelo fato de que eu espero realmente que o Villeneuve esteja com muita vontade de o segundo livro também, sabe? De adaptar o segundo livro pro cinema. Porque senão não faz sentido, porque esse medo, esse receio, né, do que vai encontrar, do que eu posso perder o único lugar que hoje é meu lar, é poderosíssimo, e isso me fez um pouco de falta no filme também. É verdade, essa questão do distanciamento de algo muito importante para eles, né? Pro Paul é uma aventura, Roberto. A gente vê que o Paul tá ele é jovem, é um menino, né? Ele quer ir pro... Tá pesquisando. Exato. Ele tá lá no Google. Ele tá no Google pesquisando barzinhos em Arrakis. As garotas arraquinas, quais são as que ele vai achar lá. Encontra logo a Zendaya, não é? Será que as garotas arraquinas, elas dançam e são cheirosas? Aí eu não! Isso aí é uma coisa muito complicada mesmo. Mas é muito isso. Difícil. Tem até uma parte que o Tufi conversa com o Paul que fala isso, né? Sobre essa questão. Tá pensando em quê, Tufi? Tô vendo que daqui a pouco a gente vai para outro planeta. Aí ele, você tá triste? Aí ele, não tô triste porque um local é um local. O que importa são os amigos estarem juntos, né? Então o local não importa. Mas importa, né? Não tem como não importar. Eu acho que a gente fez as considerações legais desse capítulo, um capítulo bem legal. Então vamos para as nossas considerações finais. Grande Hildon, foi muito bom ter o Roberto aqui. Fantástico. Vem mais vezes, Roberto. Vai vir, Eu agradeço. Ele disse que agora vai, finalmente. Quero ser convidado mais vezes. Ele vai colocar uma agenda dele, porque a agenda dele é difícil, Hildon, mas agora ele disse que... Agora ele vai me ouvir, vai responder meu WhatsApp, ele não vai só visualizar e não me responder. O pior é que eu realmente comprei uma agendinha, e agora também... Olha aí. Às vezes é tudo que a gente precisa, né? O pior é que me facilitou muito minha vida. Cara, já tô mais organizado que ano passado. Eu vou começar aqui com o Roberto. Roberto, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu queria que tu falasse antes, né, um pouco mais do que o que é que você faz, quem é o Roberto Norato, qual é o canal, como é o primeiro contato. Venda um pouquinho o seu jabá aqui e faça a sua consideração final desse capítulo, que marcou para você esse capítulo. Por favor, fique à vontade. Bem, eu como falei, né, eu não sou muito bom me vendendo, mas para quem... Excelente canal de ficção científica. Sigam. Bem, para quem não me conhece, né, meu nome é Roberto Norato. Eu tenho um canal, também tem um site também, né, do Primeiro Contato Sci-Fi. Então, se você botar Primeiro Contato Canal assim no Google, você acha, porque o Sci-Fi, né, isso aí é uma outra dor de cabeça que eu queria mexer no título, mas é um foco bastante ficção científica. Eu sou apaixonado por ficção científica, então eu faço vídeo de literatura, não tanto quanto de cinema, de série, né, então, por exemplo, a semana retrasada eu lancei uns vídeos de uns 40 minutos com os melhores filmes do ano passado, então tem tipo uns 30 filmes lá, pra quem quiser ver. Tem vídeo de Duna também, eu já fiz vários vídeos de Duna. Tem verdade. Um que... Fez uma live comigo. Duna, fizemos live juntos. Tem live também, porque a live agora fica separada no YouTube. O YouTube separa as lives dos vídeos, eu não entendo mais o YouTube, é uma loucura. Aí também tem live também. Se você estiver procurando mais coisa específica de Duna, tem lá bastante. Eu até chego a falar de todas as versões do Duna. Eu falo da série, eu fiz uma comparação entre todas elas. Mas se você também gosta do universo de ficção científica, o meu canal não é focado no Duna ou em Matrix. Você vai notar que eu gosto muito mais de Duna, Matrix e Star Trek. Mas não é só isso.
E é isso, também tem um site lá, eu posto mais crítica por lá. E no Twitter é PC Sci-Fi. Se quiser me ver lá tretando, ou falando de ficção Perfeito. científica. Deixa eu vender, só antes de você terminar e começar a falar do capítulo, o Roberto também é um cara muito agregador. A gente tem um grupo só de criadores de sci-fi, que a gente conversa, tem muita gente lá, quem tem tá Sora, do Central Pandora, quem mais, Roberto? Tem que tá por lá. Agora tem a Bela do Futurices, tem o Daniel do Portal Farcaster. Ótimo canal também. O Peu também tá lá, né? O Peu do Te Conto Ficção Científica, tá o Davenir Viganon, que é assim, é a pessoa que mais conhece de ficção científica, a literatura de ficção científica nacional é o Davenir. Show. Então assim, se você tiver alguma dúvida, não sei por onde começar, não sei o que, segue o Davenir. Também tem 2 lives com ele que eu fiz lá no canal, Show. onde a gente só indica livro brasileiro, assim, de ficção científica. Então é um grupo que é o nosso grupinho lá que a gente está planejando umas coisas já, incluindo, né? Deixa eu até esquecer de mencionar que tem a premiação Melhores da Ficção Científica. É verdade, bem lembrado. O resultado tá saindo já, vai sair já essa próxima semana. E a gente, quem quiser pode ir lá no nosso perfil, no meu, no Daniel, pode ir no perfil do Central Pandora, tem lá o link, ou você pode pedir pra gente. Pergunta onde é que tá o formulário para poder votar. Então você pode votar lá na sua série favorita, no seu filme favorito. Perfeito. De 2022. Então, é isso. Hildon, lá no grupo, a gente fala das 3 leis da robótica, lá tem as 3 leis das fofocas. Ah, legal. É só pra gente. Roberto, para com a opinião desse capítulo 4. Esse capítulo 4 eu sinto que é um dos mais importantes para estabelecer as regras do universo de Duna. Porque antes você via muito dos personagens surpresos com o que pode vir, né, no futuro, né? Duna a gente sabe que é um planeta, a gente sabe que a família Atreides, que Caladan é um planeta tal. Mas eu acho que esse é o primeiro capítulo onde o Frank Herbert ele começa até a jogar mais informação do que antes. Esse é um capítulo que ele começa ele fala da temperatura, do ambiente, ele fala como é que são as pessoas. Eu não sei se é a primeira vez que ele menciona os Fremen. É a primeira vez que ele menciona os Fremen? Mais detalhada, sim, né? Falando, mais detalhada, sim. Eu não sei se ele... Então, esse eu acho que é o que a gente já teve o capítulo estabelecendo já Harkonnen, a gente tem um capítulo estabelecendo ali os Atreides, como é que funciona mais ou menos a família. E esse eu acho que é o primeiro capítulo que começa a realmente estabelecer o que você pode esperar do planeta Arrakis. Então, eu acho que é um capítulo essencial. Sem esse capítulo, tu fica até meio perdido, assim. E é um capítulo que eu sinto que podia ter sido... É uma das partes que eu acho que o Villeneuve podia ter sido mais literal nessa parte, sabe? Porque tem coisas do filme que eu acho que ele não precisava ter colocado, e o que eu acho que ele devia ter colocado, ele não colocou. Porque esse capítulo também mostra como os personagens têm vidas fora daquilo ali, fora da guarda. Você vê personagens, sabe? Você vê romance, você vê paixão, você vê música. Então, eu acho que é um dos primeiros capítulos que começa a engatar ali a história. Fred Hildon, suas considerações finais e seu jabá? Sim, com certeza. Se você quiser fazer o seu podcast, inclusive o grupo aí do pessoal da ficção científica, quiserem... eu tô querendo um podcast, mas eu não tenho tempo para editar, não tenho as skills. Fala comigo aqui no Radiola Mecânica, a gente transforma essa ideia, tira essa ideia do papel, do pensamento, sabe, do campo das ideias, e vamos transformar isso numa realidade. Fala com a gente no @Radiola Mecânica, né? Ou no meu perfil pessoal também, tem o Hildon Oliver, né? Arte, @Hildon Oliver Arte, e vamos transformar esse podcast em realidade. E esse capítulo, cara, apesar de ser um capítulo que traz esse aspecto jovial, né, de Paul, porque tem aqueles momentos em que Paul é uma adolescente, né? Meu pai é rico. Né? Isso é bizarríssimo, meu pai é rico. Mas no mesmo momento em que apresenta isso, apresenta também essa trupe que é importante, né? Esse clã que vai ser tão importante na vida de Paul, na vida de Duke Leto, que em breve nós iremos finalmente
ter o contato com o lindo, né? Você cara, será que eu aguento? Não sei. Aguenta. Mas, principalmente, cara, a gente tem acesso a dores que são muito sutis, né? São muito imperceptíveis, até por conta de que, por exemplo, você que está acompanhando o nosso podcast, porque vai vir a segunda parte do livro, eu curti demais a primeira parte, e acaba não vendo essas nuances porque não foram adaptadas essas nuances. E elas são importantes demais para a construção desses personagens, sabe? E algumas coisas eu acho que o Villeneuve fez muito bem, outras eu acho que ele deixou um pouquinho a desejar, porque para mim era importante a gente sentir essa dor, a gente sentir essas lágrimas, por exemplo, de Gurney, né? Eu acho que era muito importante a gente se humanizar esse personagem, ele não ser só um turrão que não sorri, ele ser também esse fanfarrão, esse bardo, né? Porque, por exemplo, o Duncan, que é o guerreiro, né, o samurai, ele não é um bardo, né? E a gente sentiu falta do nosso bardo mulherengo e feio, né? Põe feio nisso, não tem como. Sim. As minhas considerações finais, né? Os meus convidados estão aqui arrasando como sempre. É essa mesmo, a questão da fragilidade, né? A gente vê guerreiros, mentats, reverendas madres, todo mundo chorando, todo mundo fragilizado. Então não tem ninguém ali. Os super-humanos, na realidade, são super-humanos no sentido de ter sentimentos, né? Todos eles têm sentimentos e não são melhores do que ninguém. Eles acham que são melhores, né? Mas a realidade está posta aí, eles cada vez percebem que os sentimentos sempre são maiores. E também fiquem à vontade para seguir as redes sociais do Duna Hacks Brasil e do DunaCast, que é muito importante esse apoio, muito importante ter seguidores, para que a gente possa ter um poder de barganha para chegar nas editoras, batendo assim na porta, dizendo, eu não posso dizer que meu pai tem um planeta, mas a gente pode dizer, cara, a gente tem tantos seguidores, a gente quer o livro do Brian, a gente quer a biografia do Frank Herbert, e só assim a gente consegue com mais e mais pessoas. A enciclopédia, né? Então a gente quer isso, então a gente precisa desse número maior de pessoas, de apoio para a gente poder fazer esses pedidos. E a gente fica por aqui hoje. Até o próximo episódio. Até mais, galera. Valeu. Até mais. Esse podcast é editado por Radiola Mecânica. radiolamecânica@gmail.com